Oração urgente a Santo Antônio para um milagre rápido e inesperado na sua vida. Laura sempre acreditou que a vida era feita de pequenas bênçãos. Mas depois que um incêndio devastou sua casa e seu emprego dos sonhos, ela se viu em um abismo de solidão. No pequeno vilarejo onde cresceu, as histórias de milagres e superstições estavam entrelaçadas nas conversas diárias. As pessoas costumavam dizer que bem ali, entre as paredes da velha igreja, Santo Antônio, o santo dos milagres, poderia transformar vidas se apenas você soubesse a oração certa. Em um momento de desespero profundo, Laura se lembrou da antiga oração que sua avó sempre recitava, suas palavras ecoando na mente como se fossem um feitiço. Ó Santo Antônio, trazer amor e prosperidade, em meu desespero eu clamo por ti. Com um nó na garganta e mãos tremendo, ela pronuncia as palavras, a voz quase um sussurro. No instante em que o último som deixou seus lábios, o ar à sua volta parecia mudar. O céu, que antes estava uma reunião na igreja local. Ela decidiu ir, o coração batendo descompassado. Ao chegar, pessoas estavam reunidas, cada uma com um olhar que refletia suas próprias lutas. A energia era palpável, havia uma união ali, mas também um fantasma de preocupação pairando no ar. Entre as sombras, ela avistou Miguel, um líder comunitário de sorriso acolhedor, mas olhos que guardavam segredos. Conversa vai, conversa vem. E logo Laura se viu intrigada por Miguel. Ele também tinha suas dores e falava sobre a importância da fé em momentos difíceis. Juntos, podemos encontrar luz nas trevas, ele disse. E a frase ressoou profundamente dentro dela. Mas no fundo, um detalhe sutil a incomodava. Miguel todo dia hesitava quando falava sobre sua própria história. Como se houvesse algo que ele não pudesse revelar. As conversas se tornaram mais intensas, com cada membro da comunidade compartilhando suas lutas. Laura percebeu que seu desespero não era único. No entanto, a harmonia começou a ser O medo começou a surgir. Seria a união que Laura havia encontrado forte o suficiente para resistir? Agora, Laura estava em um dilema. Sua busca por um milagre pessoal poderia muito bem significar lutar pela fé da sua nova comunidade. A tensão aumentava e Laura se perguntava, no fundo de seu ser, conseguiria manter a união e a fé entre eles em tempos tão sombrios? Afinal, o que seria um milagre se não a força encontrada na solidariedade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz. Ela olhou ao redor, sentindo a energia da reunião agora cheia de preocupações. O cético, um homem de fala afiada e um sorriso debochado, parecia estar ganhando espaço entre os membros da comunidade. As palavras dele cortavam o ar como uma faca afiada. Isso é tudo fantasia. Milagres não existem. A única coisa que vocês têm é uma oração vazia. Ele gritava, enquanto alguns murmuravam em concordância, mas outros reagiam com olhares de reprovação.
Miguel, que estava ao lado de Laura, ficou branco. A frustração era palpável. Ele tentou se posicionar, mas o medo do que poderia acontecer paralisava a todos. Laura sentiu um frio na espinha e, sem querer, olhando para Miguel, percebeu que ele se tornava cada vez mais distante, como se carregasse algo insuportável. Justamente quando o clima parecia tenso demais, a porta da igreja se abriu com um estrondo. Todos viraram-se em direção à entrada, chocados. Um rapaz de aparência desgastada e olhar desorientado entrou. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. "Me deixem falar! Preciso que todos ouçam!" gritou com uma voz alta e trêmula. Seu aspecto sujo e a roupa esfarrapada chamaram a atenção, mas o que ele dizia levava a multidão a um estado de apreensão. "Eu sou de fora, mas conheço um segredo que pode mudar tudo." O silêncio na sala era ensurdecedor. Laura sentiu o coração acelerar. Ela e Miguel trocavam olhares nervosos. O rumor de vozes aumentava, mas a tensão era demais. "O que você sabe?" perguntou Miguel com a voz firme, mas havia um tremor que não podia esconder. "Eu sei quem vocês realmente são e como o passado mexe com o presente." O rapaz disparou, olhando diretamente para Miguel. Os rostos se voltaram para ele. "Eu vi sua foto na cidade vizinha. Eles disseram que você tinha sumido. O que aconteceu de verdade?" O jovem desafiou. A sala esquenta com murmúrios. As máscaras de cada um começavam a se desmanchar lentamente. Miguel estava pálido, seus olhos castanhos brilhando com um medo desconhecido. "Isso não tem nada a ver com o que estamos fazendo aqui!" ele gritou, a voz perdendo a força. Mas era tarde demais. O revólver de segredos havia sido disparado. As perguntas começaram a surgir em cascata. O ambiente estava tenso. As pessoas não sabiam o que fazer. Laura sentiu o coração pesar. Sabia que o chão de suas certezas agora se movia. Miguel tinha um passado. Os rostos se voltavam, a confiança começava a se desmoronar. Laura percebeu que a união que tanto desejava poderia estar se desfazendo em segundos. E ela estava no centro disso tudo. O que era um milagre, agora parecia um pesadelo pleno. Poderia a fé resistir a tanta incerteza? Ela estava prestes a descobrir se o laço que formaram era forte o suficiente para suportar essa tempestade. A tensão no ar era palpável quando ela olhou para Miguel, seus olhos refletindo uma mistura de confusão e dor que lhe causou um aperto no peito. O que mais ele escondia? A resposta estava ali, quase ao alcance da mão. Mas a verdade, como um relâmpago, parecia disposta a deixar um rastro de devastação. Laura sabia que nada voltaria a ser como antes. E, em meio ao caos, a única certeza que tinha era que sua vida estava mudando para sempre. O ar estava pesado e o silêncio cortava como uma faca. Laura sentiu o frio na espinha aumentar. A cura daquela comunidade estava por um fio e tudo parecia pronto para desmoronar. Olhos nervosos se voltavam para Miguel e ele parecia um homem perdido em seu próprio labirinto de segredos. Mas o rapaz que havia entrado na igreja continuou. "Vocês não têm ideia da verdade que está escondida. Ele pode ser a chave para tudo." "Miguel, o que ele está dizendo?" Laura perguntou, a voz tremendo. O olhar do jovem abalava sua fé. Miguel hesitou, como se suas palavras estivessem entaladas em sua garganta. "Isso é uma mentira. Ele está apenas tentando nos dividir", gritou Miguel, mas sua voz soava vazia, sem convicção. Era claro que o jovem tinha um passado que o assombrava. O cético na plateia sorriu.
claramente aproveitando a situação. Viu? Até ele sabe que a fé é um engano, ele debochou, e alguns sussurros começaram a se espalhar. Laura percebeu que as pessoas começavam a se questionar. O nó na garganta dela apertou ainda mais. Foi nesse momento que o jovem misterioso avançou um passo, seu olhar fixo em Miguel. Você não pode escapar do que fez. A cidade vizinha sabe de tudo, e um dia a verdade vem à tona. Ele falou com uma intensidade que parecia hipnotizar a todos. Miguel estava pálido, seu rosto se contorcendo entre desespero e raiva. Cale-se, você não sabe do que está falando, ele exclamou, enquanto a tensão na sala aumentava. Mas o jovem insistiu. Eu vi a dor que você causou e sei o que aconteceu naquele acidente. Sua voz aumentava a cada palavra, arrastando todos para a escuridão de um mistério que até então era desconhecido. A comunidade estava em choque. Laura não entendia. Que acidente? O pânico começou a se espalhar. Ela ficou paralisada, sem saber a quem apoiar ou o que acreditar. O ambiente, uma vez cheio de esperança, agora tinha o cheiro do medo. Qual acidente? Ela conseguiu perguntar. Sua mente em turbilhão. O que mais Miguel poderia esconder? O homem mais novo olhou diretamente para ela, sua expressão mudando de raiva para um toque de compaixão. Ele estava envolvido, e as consequências foram devastadoras. A dor que lhe causou ainda ecoa. Então, ele ergueu uma foto envelhecida que tirou do bolso, e a multidão se inclinou curiosa. O rosto na foto era de uma mulher, e Laura reconheceu aqueles olhos. Mãe! A palavra escapuliu de seus lábios antes que ela pudesse controlar. O sentimento de traição assolou seu peito como um punhal. O silêncio na igreja se abateu sobre todos. Miguel cambaleou, suas mãos trêmulas, segurando a mesa. Não pode ser. Ele gaguejou, suas palavras parecendo ilusórias. As lembranças da dor não podem ser apagadas, Miguel. Você não pode esconder sua verdade. O jovem insistiu, e o murmúrio na sala se intensificou. Laura sentiu o chão se mover sob seus pés. O que mais Miguel estava escondendo? O que havia acontecido com a sua mãe? O que ele realmente sabia? O calor da raiva e da decepção a invadiu. A luta por um milagre agora se tornava uma batalha contra o passado. Miguel finalmente olhou nos olhos de Laura, quebrado, e algo mudou. O olhar dele estava repleto de arrependimento, mas também de desespero. Eu não queria que você soubesse assim, ele murmurou, a voz quase um sussurro, enquanto o tumulto da sala parecia se dissolver em um eco distante. As peças do quebra-cabeça se moviam enquanto Laura sentia a tragédia se desenrolar diante dela. O que era um milagre agora se tornava um enigma, e sua vida um labirinto de segredos. Mas o que mais ainda estava por vir? O passado estava ressoando e Laura sabia que a verdade poderia destruir tudo, ou talvez, somente talvez, curar. Mas a resposta estava longe de ser clara, assim como o futuro que a aguardava. O tumulto terminava, mas o verdadeiro desafio estava apenas começando. Laura estava paralisada. A revelação sobre o passado de Miguel a atingiu como um soco no estômago. Termos como acidente e sua mãe ecoavam em sua mente, e a sala parecia girar ao seu redor. O murmúrio antes baixo agora era um rugido.
vozes se entrelaçando em confusão e dúvida. Ela gritou, tentando desviar a conversa. Sua visão embaçada. Como Miguel pôde esconder isso? Alguma parte dela queria acreditar que era tudo uma grande mentira, mas a dor que ela viu nos olhos dele era inegável. O cético, em um canto, riu com escárnio. Viu? É tudo uma farsa. Até a sua heroína tem esqueletos no armário. Miguel parecia uma sombra. Ele recuava, sua expressão era de desespero. A mão tremia ao tocar a mesa, como se quisesse se agarrar a algo real, algo que ainda pudesse salvá-lo. Laura, isso não é quem eu sou mais, ele implorou, sua voz quebrada pela emoção. Mas as palavras não podiam desfazer o que havia dito. A verdade estava exposta e havia uma ferida aberta. O homem misterioso continuou a olhar para Miguel como se visse através dele. Você sabe o que aconteceu e não pode ignorar. As vidas que você destruiu não podem ser apagadas. Cada palavra dele parecia uma faca. A sala se tornava um estádio de acusações. E Laura sentiu uma onda de impotência. De repente, um grito cortou o ar. Uma mulher, com os olhos cheios de lágrimas, levantou-se da multidão. Você não pode fazer isso, Miguel! Você estava lá! A sala silenciosamente se virou para ela. O reconhecimento subitamente claro. Ele havia ferido muitos, mas como poderiam ter ficado em silêncio? As alucinações da comunidade começavam a desfazer-se em um mar de ressentimentos. Eu não queria, Miguel respondeu, sua voz quase um sussurro, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Mas o eco das palavras dele preenchia a sala com uma tensão palpável. Laura queria gritar, mas estava sem voz. Sua mente girava com perguntas. O que ele tinha feito? A imagem da mulher na foto agora queimava em sua mente. O que mais estava escondido? E então, tudo ficou mais sombrio. Um barulho vindo da porta fez todos virarem a cabeça. A porta se abriu lentamente, revelando um rosto que Laura nunca esperaria ver. Era André, um conhecido antigo, com uma expressão desesperada e olhos cheios de mágoa. Me desculpe, Laura. Eu sou o motivo de tudo isso. A sala ficou em choque. O que ele estava fazendo ali? Você não deveria estar aqui, Miguel exclamou, enquanto as palavras de André voavam como uma bala. Eu sei o que você fez, e eu sei a verdade sobre aquele acidente. Laura sentiu suas pernas fraquejarem. Seu coração acelerou. Ela olhou para Miguel, procurando uma resposta. O que André sabia que todos ali não sabiam? Um nó se formou em seu estômago, enquanto a sala se tornava um terreno desconhecido. Você errou, e as consequências foram desastrosas. Não é apenas a sua dor que está em jogo aqui, André continuou, com lágrimas nos olhos, e a intensidade do momento parecia saturar o ar. O silêncio se tornava ensurdecedor, enquanto a verdade começava a se desenrolar, envolvendo todos em turbilhão. Laura olhou para Miguel, e ele parecia derrotado. O que mais estava enterrado nesse passado obscuro? Essa revelação mudaria tudo, e ela estava prestes a descobrir que o milagre que tanto buscava poderia não apenas ser destruído, mas transformado em algo completamente diferente. O que seria? Perdão? Vingança ou algo inesperado? O peso da verdade estava prestes a desabar sobre eles,
e Laura sentiu sua vida se revirar mais uma vez. O que mais ainda poderia vir à tona? Laura estava paralisada. A revelação sobre o passado de Miguel a atingiu como um soco no estômago. Termos como acidente e sua mãe ecoavam em sua mente, e a sala parecia girar ao seu redor. O murmúrio antes baixo agora era um rugido, vozes se entrelaçando em com. Ela gritou, tentando desviar a conversa. Como Miguel pôde esconder isso? Alguma parte dela queria acreditar que era tudo uma grande mentira, mas a dor que ela viu nos olhos dele era inegável. O cético, em um canto, riu com escárnio. Viu? É tudo uma farsa. Até a sua heroína tem esqueletos no armário. Miguel parecia uma sombra. Ele recuava. Sua expressão era de desespero, e o suor escorria por sua testa. Laura, isso não é quem eu sou mais. Ele implorou, sua voz quebrada pela emoção. Mas as palavras não podiam desfazer o que havia sido dito. A verdade estava exposta e o peso dela o sufocava. O homem misterioso continuou a olhar para Miguel, como se visse através dele. Você sabe o que aconteceu e não pode ignorar. As vidas que você destruiu não podem ser apagadas. Cada palavra parecia uma facada. A sala se tornava um estádio de acusações, e Laura sentiu uma onda de impotência. E então, tudo ficou mais sombrio. Um barulho vindo da porta fez todos virarem a cabeça. A porta se abriu lentamente, revelando um rosto que Laura nunca esperaria ver. Era André, um conhecido antigo, com uma expressão desesperada e olhos cheios de mágoa. Me desculpe, Laura. Eu sou o motivo de tudo isso. O silêncio e o choque abateram-se sobre todos. O que ele estava fazendo ali? Um nó se formou em seu estômago enquanto a sala se tornava um terreno desconhecido. Você não deveria estar aqui, Miguel exclamou a voz tensa. Agora? André estava pálido, mas firme. Eu sei a verdade sobre aquele acidente. Ele olhou para Laura, desesperado. E não posso mais ficar em silêncio. Você tem que saber. Miguel parecia uma ferida exposta. Cale-se. Você está mentindo. Mas André não hesitou. O homem mais novo se aproximou, o olhar fixo em Laura. Laura, você precisa entender. Miguel, ele não é quem você pensa que é. Ele não estava sozinho naquelas consequências. A sala estava em alvoroço. O ar pesado de tensão e insegurança tornou-se quase insuportável. Do que você está falando? Pediu Laura, o coração acelerado. A confusão a consumia. O que mais aconteceu? O que ele fez? Ela olhou para Miguel, buscando uma resposta que parecia não vir. André, então, respirou fundo. Miguel e eu, nós fomos amigos. Na verdade, éramos melhores amigos. Fomos nós dois que, naquele dia, fizemos escolhas erradas. E agora, ele não pode escapar do que fez. As palavras de André atingiram em cheio e a sala ficou em silêncio novamente. Miguel fechou os olhos, como se quisesse evitar a realidade. Laura estava em choque. Um peso esmagador se instalou em seu peito. Então, você também estava lá? A pergunta saiu como um sussurro, e a verdade começou a cutucar seu entendimento, revelando fissuras nas lembranças que ela achava que sabia. Sim, André respondeu, a voz trêmula. Mas eu não sabia que ela era sua mãe. Eu não sabia. O desespero na voz dele parecia verdadeiro, e Laura lutou para processar as palavras.
Miguel, que sempre foi o porto seguro, agora era um desconhecido. E o que antes parecia certo se tornava uma confusão assustadora. Ambos! Vocês causaram isso! Uma mulher da multidão gritou, quebrando o silêncio. Não acredito que vocês estavam juntos! O medo e a raiva de todos começaram a se concentrar em Miguel e André. E Laura olhou para eles, percebendo que o chão sob seus pés desaparecera. Miguel não disse uma palavra. Ele apenas tinha um olhar perdido, como se estivesse preso em uma prisão que ele mesmo construíra. E então, em meio ao caos, André ergueu as mãos. Mas ainda há mais! O acidente não foi apenas um acidente! Ele olhou para Laura com intensidade. Alguém estava atrás de vocês! Alguém queria que isso acontecesse! A reação foi imediata. Olhares confusos e preocupados se espalharam pela sala. Laura sentiu a mão fria do medo em seu coração. O que você quer dizer? Suas palavras eram quase um grito. A revelação pairava no ar, carregando perguntas sem resposta. A tensão era palpável e a sala parecia girar outra vez. O pânico começou a surgir e um murmúrio enfurecido começou a se espalhar. O cético aproveitou a confusão. Vão dizer que é tudo uma mentira. Vocês realmente acham que, crendo em milagres, vão sair disso? Ele riu. E agora o riso era de escárnio. Mas através do caos, Laura percebeu que Miguel a observava e havia algo em seu olhar que ela nunca viu antes. Desespero, mas também um pedido de ajuda. O que mais ele estava escondendo? Ela precisava saber a verdade. E a resposta estava cada vez mais perto. O passado se tornava presente. E a tempestade estava apenas começando. Laura estava paralisada. As revelações sobre Miguel pareciam formar um furacão dentro dela. O que ela tinha certeza, a imagem do homem próximo, que parecia sempre tão bom, agora estava manchada por mentiras e segredos nebulosos. O murmúrio na sala crescia. Vozes se entrelaçando em um coro de indignação e confusão. Ele não pode ser confiável, alguém gritou. O cético aproveitou, já sacando mais uma piada. Quem diria que o santo tem esqueleto no armário? As palavras cortavam o ar como facas. Miguel, pálido, tentava justificar suas escolhas, mas sua voz estava perdida en meio al caos. O olhar de Laura se fixou em André, esperando por respostas. A tensão crescia. O medo estava ali, pulsando no ambiente. Eu não faria isso de propósito, Miguel repetia. Mas sua voz estava se desfazendo. Laura olhou bem para ele, mas no fundo, algo dentro dela começou a mudar. Las verdades eran más complexas do que ela podía imaginar. Fue entonces que lo inesperado aconteció. Una mujer, de repente, surgió da multidão. Ela parecía calma, mas seus olhos traziam uma tempestade. Esperen, eu tenho algo a dizer. A sala se silenciou instantaneamente. O foco se voltou para ela. Era Clara, uma antiga amiga de Miguel, e todos se lembravam dela por sua natureza forte e decidida. Eu sei o que ocorreu naquele dia, começou Clara, a voz firme. E não foi apenas um acidente. Miguel não estava sozinho com André. Eu estava com eles. As palavras dela caíram como uma bomba. Laura sentiu seu coração disparar. O que você está dizendo? Gritou, tentando processar. O quê? Miguel, André? E Clara? Isso não fazia sentido. Eu não tinha intenção de ficar escondida, mas precisei proteger minha própria vida. Não posso carregar o peso disso sozinha. Clara respirou fundo. Seu olhar se fixou em Miguel. A verdade é
que o que aconteceu não foi só uma escolha deles. Havia algo mais, algo que eles não viram, algo que eu vi. A sala se tornou um mar de murmúrios de incredulidade. Miguel olhou para Clara com um misto de culpa e alívio. O que mais ela sabia? O que mais havia naquele dia fatídico? O cético, agora em estado de choque, parecia perdido. Como assim? O que você viu? Eu vi alguém. Sua voz falhou por um momento. Vi um carro. Era uma perseguição. Não era um acidente. Era algo planejado. O murmúrio cresceu, como um incêndio fora de controle. O que você está dizendo? Laura gritou, sentindo seu coração batendo forte. Me explique! Eu estava lá. Eu vi tudo. Não foi apenas um acidente. Havia mais na história. A vida de Laura parecia estar sendo despedaçada em 1.000.000 de pedaços. Miguel colocou a mão na frente. Por favor, isso não é a hora nem o lugar. Clara, você não pode. Posso sim. A voz dela ficou mais intensa e ela respirou fundo. A verdade precisa ser contada. Enquanto todos estavam se distraindo, alguém queria algo de vocês. E a única razão pela qual fiquei calada foi por medo. Laura estava em chamas. O que mais estava escondido? O que mais poderiam revelar? O passado tornava-se um emaranhado de mentiras, e cada peça que caía envolvia mais no mistério. Miguel e André estavam em conflito, assombrados pelo peso de suas ações. Mas o que mais Clara sabia? E então, em um movimento abrupto, ela puxou algo do bolso e virou para a multidão. Um pequeno objeto metálico, brilhante, na luz da igreja. Vou contar sobre isso. O ar parecia se comprimir ao redor de Laura. O que era aquilo? O que mais ela ia desvendar? A tensão aumentava, a atenção da sala fixada no pequeno objeto. Era o que Laura sentia. Um sinal de que a verdade, até então esquecida, estava prestes a se revelar. O que mais poderia mudar? Onde isso tudo ia levar? O futuro estava em aberta, um abismo de incerteza cercando cada um. E o que seria de Miguel, de André e de Laura nessa tempestade? O milagre esperado agora parecia distante, enquanto as sombras do passado jorravam novamente na luz da verdade. Tudo estava em jogo. O que mais estava escondido das sombras? Laura sentiu o frio na espinha. O jogo acabara de começar. Laura estava paralisada. As revelações sobre Miguel pareciam formar um furacão dentro dela. O olhar dela fixou-se em Clara, enquanto a tensão pairava no ar. O pequeno objeto metálico nas mãos dela brilhava como uma ameaça. O que era? Um pedaço da verdade que poderia mudar tudo. Clara começou a falar, mas o som de passos apressados na porta a interrompeu. Uma nova figura entrou, e o clima na sala mudou instantaneamente. Era um homem. Ele estava com um olhar desesperado, quase perdido. Laura não conseguia acreditar no que via. Pedro? O nome escapuliu de seus lábios. Ele era um amigo da infância, alguém que tinha se afastado da cidade, e pelo que lembrou, estava em problemas. Mas que coisa ele poderia querer ali? Um silêncio inquietante tomou conta da sala. Todos olhavam para ele, esperando uma explicação. Eu não sabia que vocês estariam aqui, ele começou, a voz trêmula. Mas é sobre o que aconteceu. É urgente! Os murmúrios da multidão cresciam, misturados com o som de um coração acelerado. Laura se aproximou.
o medo a consumindo. O que ele queria dizer? Eu vi o que aconteceu naquela noite. E Miguel, você estava lá. Você estava no carro. Pedro apontou, e o foco do olhar da sala voltou-se novamente para Miguel, que estava imóvel. A sala estava agora dividida, e as vozes começaram a se levantar em acusação, como um mar revolto. Depois do acidente, eu não sabia o que fazer. Vi o desespero nos olhos dele, e acabei entrando em pânico, continuou Pedro. E a expressão de Miguel se transformou. Laura estava prestes a desmaiar. O que mais ainda estava escondido? Miguel olhou para ela, e em seu olhar havia uma súplica. Mas a dor e a vergonha estavam tão presentes que ele parecia mais perdido do que nunca. Como você pôde, Miguel? A voz de Laura tremia. O que ele fez? Do que você está falando? O clima esquentava e a tensão se acumulava. Clara, tentando acalmar os ânimos, pediu a todos para ouvir Pedro. A verdade precisa ser dita. Não podemos continuar assim. Pedro respirou fundo e todos perceberam que ele estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. O que você não sabe, Laura, é que Miguel não era apenas um passageiro naquela noite. Ele estava dirigindo. A sala ficou em silêncio absoluto. O olhar de Laura estava paralisado, uma mistura de choque e negação. A ideia de que Miguel não era só um amigo perdido, mas o autor daquela tragédia era insuportável. Não! Isso não pode ser verdade! Ela gritou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. O cético da plateia tinha um sorriso vitorioso, como se esperasse por esse momento. A multidão estava em um alvoroço. Miguel se debatia, suas palavras falhando em formigar qualquer defesa. Mas tudo o que eu fiz foi por amor à amizade. Por nós, eu sou uma pessoa diferente agora. O olhar dele estava perdido, buscando esperança em meio ao caos. Mas Pedro continuou, sem se deixar abalar. Mas a verdade é que você não só estava dirigindo, como também fugiu depois. Você se escondeu. O peso dessas palavras afundou a sala em uma nova camada de choque. De repente, o olhar de Pedro se suavizou, quase com compaixão. Eu não sou inocente nessa história. Depois daquela noite, também encobri. Tinha medo do que poderia acontecer. Todos nós temos nossas culpas. As palavras dele cortaram como um gole de veneno. As pessoas na sala começaram a se encarregar de um novo olhar. O que isso significava? O que mais eles estavam escondendo? Ao fundo, Laura sentia a dor pulsar em seu peito. Ela não sabia o que mais poderia ser revelado. O milagre que esperava na comunidade agora estava atormentado por segredos devastadores. Laura, angustiando-se a cada segundo, começou a questionar tudo ao seu redor. E o que mais viria à tona? As revelações estavam apenas começando. A necessidade de descobrir a verdade mais dolorosa se tornava uma âncora, e nada parecia seguro. Então Pedro lançou um olhar sério para Miguel, sua voz determinada. Qual é a verdadeira razão pela qual você fugiu? Qual o seu verdadeiro segredo? A sala estava em suspenso. Cada coração batia como se estivesse num compasso dramático. O que Miguel teria a dizer agora? O que seria da comunidade, da verdadeira amizade e do amor que parecia tão frágil? Laura sentiu o peso de tudo na ponta da língua, mas as respostas eram a névoa mais densa. O passado estava prestes a se desvelar, e ela só podia esperar. Laura estava paralisada. As revelações sobre Miguel pareciam formar um furacão dentro dela. Pedro trouxe à
detona verdades que ela nunca imaginou. O silêncio se arrastou, pesado como chumbo. Miguel olhava para o chão, incapaz de encarar seus amigos. A emoção estava estampada em todos os rostos na sala. A tensão era palpável. Qual é a verdadeira razão pela qual você fugiu? Qual o seu verdadeiro segredo? A pergunta de Pedro pairou no ar, cortando a sala como uma faca. Miguel tentou abrir a boca, mas as palavras pareciam ter desaparecido. Ele parecia uma sombra, perdida entre suas próprias escolhas. Laura não sabia se queria ouvir mais. Mas antes que pudesse pensar, a porta da igreja se abriu com um estrondo. Um homem entrou, com uma expressão de pânico estampada no rosto. Ele estava ofegante, os cabelos desgrenhados, e olhava para todos com um quê de desespero. Era Carlos, um conhecido da comunidade, alguém que sempre manjou das coisas da cidade. Desculpem interromper. Precisamos parar isso agora. É um alerta, gritou, e o murmúrio na sala cresceu, como um mar tempestuoso. Carlos, o que você quer dizer? Pedro perguntou, a voz tremendo. A dúvida na sala crescia. Miguel estava em um canto, cada vez mais nervoso. O olhar de Laura fixou-se em Carlos, inquirindo. O que poderia ser tão grave? É sobre o acidente. A verdade que todos precisamos saber, Carlos exclamou. A sala ficou em silêncio absoluto, todos os olhos fixos nele. A verdade é que o que aconteceu naquela noite não foi só um acidente. Havia algo mais, uma conspiração. Uma onda de confusão percorreu a multidão. Clara, já tensa, começou a tremer. O que você quer dizer com conspiração? Perguntou, quase em desespero. Carlos respirou fundo e continuou. Eu não sabia como contar, mas fui ameaçado. Aconteceu algo que ninguém tinha conhecimento. Miguel e André estavam envolvidos, mas havia mais pessoas. Pessoas que queriam que o acidente acontecesse. Como assim? Como assim? A incredulidade de Laura ecoou na sala. Por que alguém faria isso? Porque aqueles do carro não eram apenas Miguel e André. Havia outra pessoa. Carlos olhou em volta e a tensão se intensificou. E o motorista? Não era Miguel. Era alguém que se parecia com ele. O impacto das palavras dele atingiu a todos como uma bomba. Um murmúrio de confusão se espalhou pela sala. Miguel, agora pálido como um fantasma, olhou para Carlos espantado. Você está louco. Isso é impossível. Mas a convicção de Carlos estava ali, intensa. Eu vi, Miguel. Eu estava lá. A pessoa que estava dirigindo não era você. Eu não sabia até então, mas depois eu juntei as peças. Um silêncio aterrador tomou conta. O que mais esse homem poderia revelar? Laura sentiu seu coração acelerar, apertando no peito. Quem era? Sua voz saiu baixa, como se não quisesse realmente ouvir a resposta. Carlos hesitou, olhou para o chão. Foi um amigo seu, alguém que todos amamos. Ele está em problemas maiores do que pode imaginar. E por isso, todo esse silêncio, o pânico. Miguel, você pode não ser o único responsável. Um grito cortou a sala. O cético aproveitou o momento, apontando um dedo. Viram? Era só uma questão de tempo, até que as mentiras se desmascarassem. Vocês todos vivem em um conto de fadas. Mas Laura não ouvia. Sua mente girava. O que Carlos estava tentando dizer? Qual era a conexão que ninguém via? Ele morreu. Miguel finalmente gritou, sua voz quebrando.
Ele não pode estar envolvido. Mas Carlos, sem medo, prosseguiu. Ele vive, Miguel, e a verdade está prestes a vir à luz. A pergunta é: você suporta a realidade do que pode acontecer com aqueles que você ama? Laura não conseguia respirar. As suas esperanças, suas certezas, tudo desmoronando. O que mais estava escondido? O que mais vinha à tona, abrindo um abismo de incertezas? E assim que se preparava para falar, o barulho da porta se abriu novamente e outra figura entrou na sala. O que mais havia para se descobrir? O coração de todos estava em suspense, e a sala, uma vez cheia de esperança, agora borbulhava com segredos, ameaças e desespero. O que aconteceria a seguir? Uma tempestade de tensão. A verdade ainda estava escondida em sombras, prestes a ser revelada. Laura estava paralisada. A sala ainda ressoava com as últimas palavras de Carlos. E o entra e sai de emoções tornava tudo ainda mais confuso. Mas antes que a realidade da situação pudesse se cristalizar, a porta se abriu uma vez mais. Uma figura familiar surgiu, e o ar ficou pesado, como se todos soubessem que algo estava prestes a mudar radicalmente. Era Marta, uma amiga antiga de Laura, a quem todos respeitavam. Ela entrou na sala com um olhar aflito, como se o peso do mundo estivesse sob seus ombros. Desculpem interromper, mas preciso que todos vocês ouçam. O murmúrio na multidão cresceu até se transformar em um zumbido, e os olhos de Laura se arregalaram ao ver a expressão de Marta. Algo estava muito errado. Marta, o que aconteceu? Laura perguntou ansiosa. Marta hesitou e respirou fundo. Não sei como dizer isso, mas eu descobri algo sobre aquele acidente. Miguel se afastou, o pânico estampado em seu rosto. Não agora, não isso! Murmurou, mas Marta não recuou. Ela olhou diretamente para ele. Você precisa ouvir, Miguel. Todos precisam ouvir. Sua voz era firme, mas havia um desespero ali que deixava todos em alerta. Eu não queria que você fizesse isso, Marta, disse Pedro, tentando convencê-la a parar. Mas a expressão determinada dela não vacilou. A verdade precisa vir à tona, não importa quão dolorosa seja. Vocês precisam saber que... Ela fez uma pausa longa, o coração batendo forte. O motorista da outro carro envolvido no acidente era o meu irmão. O silêncio ensurdecedor que se seguiu podia ser cortado com uma faca. Os olhos de Laura se arregalaram com a revelação. O choque atravessando como um raio. Miguel não parecia ter palavras. Seus olhos se moviam freneticamente entre todos, buscando uma saída. Você está dizendo que o seu irmão estava lá? Laura mal conseguiu completar a frase. Os murmúrios na sala mudaram de enfoque. A comunidade se virou para Marta, buscando exposição na revelação, que pela primeira vez sobressaía sobre os segredos que todos carregavam. Sim, ele estava lá. Ele estava tentando ajudar. Ele não conseguiu controlar o carro. E eu não sabia. Eu não sabia que vocês faziam parte disso. As lágrimas escorriam pelo rosto de Marta enquanto ela falava. E a dor era palpável. A culpa começou com um erro. E agora vejo que a dor está em todos nós. Laura sentiu seu coração acelerar. As peças de um quebra-cabeça tortuoso estavam começando a se encaixar na sua mente. Mas você nunca nos disse. Eu não queria acreditar. A voz de Marta estava carregada de emoção. A culpa de um acidente tão terrível dividiu nossas vidas. Mas eu não sabia que você dois estavam envolvidos. Eu simplesmente não conseguia imaginar. Sua voz se quebrou,
e a audiência estava hipnotizada. Mas antes que alguém pudesse responder, a igreja começou a tremer levemente. Um estrondo repentino da porta atrás deles fez todos se virarem. E quando virou a cabeça, Laura viu uma silhueta se aproximando, com uma expressão furiosa. Era um policial. Ele parecia ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Todos vocês precisam sair agora. A situação se tornou crítica e há algo que vocês precisam saber. Sua autoridade impositiva fez com que todos os olhares se prendessem nele. Que situação? Carlos exclamou, o terror em sua voz. O policial foi direto ao ponto. Estamos em um conflito com questões que transpõem o acidente e que envolvem outros indivíduos perigosos. Preciso que todos os envolvidos se identifiquem agora. O pânico se espalhou novamente e Laura sentiu um nó se instaurar em seu peito. O policial olhou diretamente para Miguel e André. Vocês dois foram identificados em uma investigação anterior ao acidente. Estão sob suspeita, declarou, enquanto o ar parecia drenar de todos. Os rostos de Miguel e André ficaram pálidos. Laura não sabia o que pensar ou sentir. Teria ela acreditado neles apenas para ver tudo desmoronar novamente? A confusão e o medo se mesclavam enquanto o policial olhava em volta, tentando entender o que tinha acontecido naquela congregação inocente. A verdade que parecia emergir agora se tornava uma rede de mentiras e segredos. E mais do que isso, a luta pela fé na comunidade de Laura agora era colocada à prova de uma forma que ninguém poderia prever. O que mais ainda estava escondido pelas sombras? O que mais poderia vir à tona? Laura sentiu o medo pulsar em suas veias e a tempestade de incertezas que se aproximava a deixava sem ar. O fio da esperança e da verdade parecia mais fino do que nunca e, no ar, pairava a pergunta angustiante: quem poderia ser realmente confiável? Laura estava em choque. O policial expôs a verdade em um momento crítico e a sala tornou-se um turbilhão. Olhares se misturavam entre medo e confusão. O que Carlos havia revelado agora parecia apenas uma fração do que estava acontecendo. Ela olhou para Miguel. As cores do seu rosto se esvaíram. Ele parecia pequeno diante da gravidade das palavras de Marta e Carlos. Eu não sou um criminoso, Miguel protestou, sua voz tremendo. Mas o peso das acusações queimava e a desconfiança na sala era palpável. A comunidade, antes unida, agora parecia dividida, analisando cada um deles com olhares de reprovação. O cético se divertia com o caos, sua risada sarcástica cortando a tensão. Vejam só, os heróis da nossa cidade em um mar de mentiras. Uau! Miguel, por favor, nos diga que isso não é verdade. Laura implorou, o nó na garganta quase a sufocando. Ele apenas desviou o olhar, incapaz de encontrar as palavras. A verdade, que antes parecia uma fração fora de alcance, agora ressoava de forma ensurdecedora. É por isso que eu não queria falar, ele finalmente disse, a voz baixa. Mas não sou o único responsável. O que aconteceu foi um desdobrar de erros. Teve muita coisa que não vi. A sala tremia com o crescente peso da verdade. A tensão aumentava. E quem mais estava nessa? Quem eram essas pessoas com você? A voz de Clara ecoou, rompendo o silêncio pesado. O olhar jurídico do policial fixou-se em Miguel, esperando uma resposta que não chegava. Miguel! Pedro gritou, frustração explodindo. Agora é a sua vez de ser honesto. Laura, lutando contra a onda de emoções, encarou Marta, que estava com lágrimas nos olhos. Se ele estiver dizendo a verdade,
O que você sabe, Marta? O que mais está escondido? Eu também não sabia, mas meu irmão estava nessa. Ele era o motorista do outro carro. Sempre ouvi rumores, mas nunca soube a verdade. Marta estava claramente desolada. Só queria proteger a memória dele. O silêncio na sala era quase surreal, como um eco distante. Lembranças de risadas e alegria estavam sendo enterradas sob a dor da verdade. O policial deu um passo à frente. Precisamos unir as informações que temos. Vocês podem ter que enfrentar as consequências, mas a verdade é o primeiro passo para a cura. Um respiro coletivo tomou conta da sala. E no centro disso tudo, Laura se sentiu perdida. Isso ainda pode ser remediado? Ela sussurrou, seu coração pesado. Agora todos olhavam para Miguel. Ele olhou de volta, o olhar cheio de arrependimento. Se puderem me perdoar, eu não sou o mesmo de antes. Essa dor vai me seguir por toda a vida. Mas quero fazer o que for preciso para curar. As palavras eram um frágil fio de esperança, ambas simples e complexas. Mas a dúvida ainda pairava no ar. Miguel tinha um caminho difícil pela frente. O policial acenou, a mente dele estava trabalhando em 1000 por hora, gerando uma nova realidade para todos. Vamos investigar, mas a comunidade primeiro. Como vocês se conectam agora? A união pode ser a única maneira de cura. O pesado clima começou a se dissipar, como uma tempestade que finalmente se afastava. As vozes começaram a se elevar novamente, não de raiva, mas de esperança. Laura, tocando os braços de Miguel, sussurrou: vamos lutar. Vamos descobrir juntos. A luz começou a entrar pela janela da igreja, como um sinal de que o dia poderia ser mais brilhante. Mas o passado não deixaria de assombrá-los. A estrada seria longa e a dor exigiria atenção. Então, o que ficaria deles no futuro? O que realmente sabiam que deveria ser trabalhado? Essa questão pairava no ar, e com ela, uma nova determinação começou a florescer entre eles. O caminho da verdade era desafiador, mas novamente, a esperança surgia silenciosamente nas sombras. E agora é o seu momento de interagir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias explosivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!